Caríssimos irmãos, podem sentar-se. Nós, diante do mistério insondável do amor de Deus por cada um de nós temos como a figura central da nossa vida que vai dar a cada um de nós a segurança e a certeza da nossa santificação, justamente a nossa correspondência aos dons divinos que a cada dia se renovam em nossa vida. São José Maria Escrivá, ele vai dizer para cada um de nós: se caíste, levanta-te com mais esperança. Só o amor próprio não compreende que o erro, os nossos pecados, quando é retificado, ajuda a conhecer-se, a humilhar-se. Então, quando nós vamos cada dia mais olhando para Cristo e olhando para a nossa condição, para a nossa própria vida, nós vemos assim, com humildade e também com a vontade de mudar, nós temos, deste modo, palavras de encorajamento para que nós possamos continuar a perseguir o nosso processo de santificação, porque se Cristo morreu por nós na cruz, Ele não morreu em vão, e também se Ele deu a nós a graça que habita dentro do nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos amigos assim, íntimos da Santíssima Trindade, e participamos também deste mistério eterno que nós não compreendemos, mas que nós, se estivermos em plena amizade com Deus, nós o contemplaremos eternamente no céu. Deste modo, nós não devemos desanimar das nossas frequentes e repetidas dificuldades que nós temos nos nossos dia a dias, as nossas inconsistências, quando nós fazemos bons propósitos e não somos capazes de continuar a persegui-los, nós devemos, todas as vezes, como vai nos dizer São José Maria Escrivá, se nós caímos, nós devemos nos levantar. E é justamente essa atitude que Cristo faz com cada um de nós, quando Ele se depara com a nossa fraqueza e vem em nosso auxílio. Nós devemos ir para a frente, aconteça o que acontecer. Nós, juntos ao Senhor, agarrados aos braços do Senhor, que busca constantemente a ovelha perdida, nós devemos considerar que Deus não perde batalhas. Se Ele colocou em nosso coração um propósito de santificação, e como vai nos dizer São Paulo na Epístola aos Coríntios que nós escutamos hoje, se a redenção operada por Cristo nos garante esta amizade com Ele, nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa fé em seu auxílio. Se nós nos afastamos da presença de Cristo por qualquer motivo, nós devemos reagir com humildade de recomeçar e começar sempre. De fazer de um filho pródigo todos os dias, nós devemos fazer como aquela parábola que nos relata que aquele filho que, tendo todas as coisas junto de seu pai, da sua família, as riquezas que ele participava e que tinha junto ao seu pai, nós também, mais de uma vez, vamos deixar a presença de Deus, que nos concede tantos dons e graças, escolhemos o pecado e vamos nos afastando de Deus. Mas quando aquele filho se dá conta de tudo aquilo que ele perdeu, daquilo que ele deixou, mas ele se reconhece como filho e volta para a sua casa paterna. Assim deve ser também a nossa realidade. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, devemos nos recordar que Ele é um Pai amoroso e que nos espera para conceder a nós o nosso perdão. Até mesmo repetidas vezes nas 24 horas do dia. De acertar o coração contrito na confissão, verdadeiro milagre do amor de Deus para cada um de nós. Então temos a possibilidade de todas as vezes que nós nos afastamos do caminho de Deus, de nos reconciliarmos com Ele, para que nós possamos estar em sua presença. No sacramento da confissão, que é um sacramento maravilhoso, o Senhor limpa a nossa alma, inunda de alegria e de força. Ali, ao mesmo tempo que nós relatamos os nossos pecados, as nossas fraquezas, que muitas das vezes sentimos vergonha, mas ao mesmo tempo é um mistério de amor de Deus que dá a nós a alegria e a força. Quando nós fazemos uma boa confissão, saímos dali com a consciência um pouco mais tranquila, porque sabemos que Deus, apesar das nossas culpas, Ele deu a nós a graça do perdão. Foi por meio dos méritos de Jesus na cruz que nós recebemos o perdão dos nossos pecados,
que o sacerdote ali naquele momento age na pessoa de Jesus. Para não desfalecermos no combate, para retornarmos a Deus sem cansaço, mesmo quando parece a nós que tudo está às escuras. Quando nós estamos longe de Deus, nós nos sentimos confusos e perdidos, mas no momento que nos recordamos da sua presença em nosso coração, uma luz brilha no mais íntimo do nosso ser e nos conduz até nosso Senhor. Além disso, a Mãe de Deus, que é também Mãe nossa, nos protege com a sua solicitude maternal e te firma nos teus passos. Então, além da confissão, é claro, o auxílio que nós devemos sempre pedir de Nossa Senhora vai dar a cada um de nós a certeza de que estamos sendo cuidados por Deus, e Nossa Senhora, como uma boa mãe, também vai dar a nós a graça que nós mais precisamos, que é justamente a nossa santificação. Previne a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, que até o justo cai 7 vezes. Sempre que nós lemos essas palavras, a nossa alma estremece com uma forte sacudidela de amor de Deus. Nós vemos assim que até os santos, por mais bons que parecem, eles também tinham fraquezas, e que com muito esforço e com a graça de Deus, que eles corresponderam à graça de Deus, eles também puderam vencer. E se eles venceram, eles que são humanos como nós também temos a capacidade de vencer as nossas fraquezas. Com essa advertência divina, o Senhor vem uma vez mais ao nosso encontro para nos falar da sua misericórdia e da sua ternura, da sua clemência que nunca terminam. Estejamos certos de que Deus não quer as nossas misérias, mas não as desconhece, e conta precisamente com essas fraquezas para que nos tornemos santos. Nós poderíamos pensar, eu poderia ter nascido em outra época que seria um pouco mais fácil alcançar a santidade, poderia ter nascido em outro país, em outra paróquia, em outra cidade, mas nós temos a nossa história. Esta mesma história é que o Senhor quer elevar à sua presença, que nós devemos abraçar a nossa própria história, para que não nos afastando assim da realidade, ou tendo fantasias diversas, pensando que eu poderia ser santo em outro lugar ou em outra época, mas Deus quer que eu alcance a santidade no meu dia a dia, com as minhas dificuldades, com as minhas fraquezas, e é justamente assim que nós podemos nos encontrar com o Senhor. Nós devemos nos prostrar diante de Deus e expondo-lhe a nossa fraqueza, nós devemos apresentar com muita simplicidade e humildade inteiramente o nosso ser. Deus conhece o mais íntimo da nossa vida, do nosso ser, e assim nós não podemos esconder nada que esteja oculto à sua verdade. Então, diante de Deus, nós apenas devemos ser aquilo que nós somos, com as nossas fraquezas, não colocar máscaras diante do nosso relacionamento com Deus. Nós até podemos enganar as pessoas por um certo período, mas a Deus nós não podemos enganar nunca. Logo a seguir, nós recebemos a certeza da sua assistência quando nós expomos as nossas dificuldades a nosso Senhor, e no fundo do nosso coração nós escutamos que Ele repete devagar: meu és tu e tu és meu. Eu já sabia, nós podemos dizer a Ele, e sei como és, e Ele vai nos dizer para frente. Então nosso Senhor, apesar das nossas quedas, apesar dos nossos pecados, Ele nos convida sempre a persistir no caminho da santidade. Nós vamos celebrar no domingo que vem a festa de Cristo Rei, e é justamente essa realidade em nossa vida que Deus quer que nós estejamos sempre à consciência. Todas as coisas estão na mão poderosa de Deus, e devemos deste modo confiar também a nossa vida, a nossa própria história, para que nós possamos assim, assumindo a nossa condição e olhando para Deus que é eternamente e 3 vezes santo, nós devemos sempre confiar na sua assistência paternal por cada um de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou toda a sua glória, todo o seu poder no céu, ao assumir a nossa condição, Ele, se rebaixando
a nossa situação de pecado, Ele nos eleva a cada dia, Ele vai, portanto, nos incentivando a ir sempre em frente. Assim como a história não para na história, não para no tempo, nós devemos também, olhando para os nossos erros passados, não com tristeza ou achando que nós devemos ser aquilo justamente, mas nós devemos, apesar de olhar para o nosso passado, olhar também com os olhos de Deus que sonha projeto de santificação e de paz em nosso coração. Deus quer, portanto, que nós estejamos em sua presença com tranquilidade, apesar das nossas misérias. Assim fez Jesus ao assumir a nossa condição. Ele viveu como nós, sofreu como nós, mas, exceto no pecado, ele conheceu todas as outras coisas e realidades. Ele conhece, portanto, cada um de nós como mais íntimo do nosso ser, e possamos assim colocar na sua presença a nossa vida nessa Santa Missa, para que nós possamos receber dele as graças que nós mais precisamos. Vamos assim para a frente, não desanimar nas nossas dificuldades, nas nossas repetidas quedas, mas ao contrário, confiar sempre na misericórdia divina, que espera que nós correspondamos e tenhamos assim a coragem de seguir sempre em frente no caminho rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.